Mostra sua UFMG. Oi, gente! Começa agora uma edição especial do videocast da Mostra Sua UFMG. Nessa nova temporada, você vai conhecer os cursos de formação técnica da Universidade Federal de Minas Gerais. Para quem não sabe, a UFMG oferece ensino médio e cursos técnicos gratuitos, por meio do Colégio Técnico, o Coltec, e do Teatro Universitário, o TU. No Coltec, o estudante tem a oportunidade de fazer o ensino médio integrado a um curso técnico. Por isso, no final, ele sai com 2 diplomas, o do ensino médio e o do técnico na área escolhida. O Coltec foi fundado lá em 1969, com o objetivo de formar técnicos de nível médio nas áreas de patologia clínica, instrumentação, eletrônica e química. Hoje, o Coltec também oferece informações que acompanham as demandas do mercado e da tecnologia. E para a gente descobrir um pouco mais desses cursos, recebemos hoje os coordenadores dos cursos de Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas e Eletrônica. Eu sou Ana Júlia Correia e vou apresentar a conversa de hoje. E para torná-la mais acessível, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados e estou usando uma blusa preta. Estão aqui com a gente o professor André Saraiva, do curso técnico integrado de Automação Industrial. Bem-vindo, professor. Por favor, faça a sua audiodescrição para o pessoal que nos escuta. Obrigado. Eu sou o professor André Saraiva de Lacerda Costa. Eu sou um homem branco, com cabelo claro, um pouco raleando, e estou vestindo uma camisa cinza e uma calça azul escura. Também está aqui com a gente o professor Leandro Maia Silva, que vai falar sobre o curso técnico integrado de desenvolvimento de sistemas. Obrigado pela presença, professor. Por favor, faça a sua audiodescrição. Obrigado. Eu sou Leandro Maia Silva, eu sou branco, cabelo liso, estou usando uma blusa branca com bolinhas e uma calça bege. Por fim, a gente também recebe hoje o professor Adriano Borges da Cunha, coordenador do curso técnico integrado de eletrônica. Bem-vindo, professor. Por favor, faça a sua audiodescrição. Obrigado. Meu nome é Adriano Borges da Cunha. Sou um homem branco, de cabelo prateado, indicando aquisição de experiência, e estou usando uma camisa azul claro. Para iniciar essa conversa, vamos falar sobre características de cada um desses 3 cursos, perfis de estudantes que eles também recebem e sobre a possibilidade de formação. Professores, esses cursos eles possuem muitas áreas de aplicabilidade, né? Então, algumas pessoas podem ter dúvidas sobre as áreas de atuação desses profissionais. Então, professor André, o curso de automação industrial ele tem foco na indústria, mas que tipo de indústria? Estamos falando de qual área exatamente? O senhor poderia falar para a gente o que um profissional dessa área faz? Sim, qualquer tipo de indústria que queira aumentar a produtividade do seu processo, também retirar o homem, né, de perto de atividades perigosas e diminuir custos. Então, basicamente, todas as indústrias. Mas aqui em Minas Gerais a gente tem muito forte a mineração, né, que usa intensivamente a automação. A gente tem indústrias de alimentos e bebidas, indústrias farmacêuticas, as indústrias automotivas também. Enfim, qualquer indústria que tenha um processo produtivo. E hoje as indústrias estão vendo mais ainda como que a automação tem um retorno financeiro muito bom. Então, acho que a automação está sendo mais procurada ultimamente. E o curso ele foi um dos primeiros a serem criados, né? Ele foi criado junto com o Coltec lá em abril de 69. Sim. Então, ele inicialmente foi chamado de curso técnico em instrumentação e hoje ele é chamado de automação industrial. Sim, Você sim. poderia falar o porquê dessa mudança? Sim, a instrumentação industrial é a parte inicial de qualquer medição. Então, a automação, ela iniciou com a popularização, o aumento da utilização da eletrônica que ocorreu por volta dos anos 90, 2000, e também a programação.
E antes disso, os instrumentos eram muito baseados em processos mecânicos. Por exemplo, a medição de pressão, ela aumentava a pressão dentro de um tubo que virava um mostrador. E o operador ia lá e olhava o mostrador. Atualmente, a gente tem os sensores que fazem essa conversão já para um sinal elétrico e já enviam para um sistema supervisório e já pode ser centralizado numa sala de operações. E por volta dos anos 2010, o curso de instrumentação industrial mudou de nome para automação para integrar a parte eletrônica e de programação, que estava acabando ficando um pouco defasado, né? Os instrumentos atualmente, praticamente todos convertem as grandezas em grandezas eletrônicas e aí mudou totalmente o perfil do curso, que agora tem muito mais interface com o curso de eletrônica, né? E a parte de programação também está muito forte, né? Então, desde essa época mesmo, 2010, que o nosso curso virou nome para automação industrial. E o senhor já até puxou, né? O curso de eletrônica, ele também é um dos cursos mais antigos do Coltec, né, professor Adriano? Exatamente. Então, o que faz um profissional de eletrônica? O senhor poderia falar para a gente? Pois não. Do ponto de vista de atuação, né, ele vai atuar em todas as indústrias, assim como ocorre no caso da automação, além de atuar, tendo em vista que é um curso generalista, né, também vai atuar em indústria eletrônica, nas operadoras de telecomunicações, né, em emissoras de radiodifusão e teledifusão, inclusive uma muito importante, né, que tem grande representatividade aqui em Belo Horizonte, né, TV UFMG também pode ter algum estagiário ou algum profissional da área de eletrônica. Então, a ideia é justamente você, eu costumo dizer para os nossos alunos, né, porque tipicamente a eletrônica está associada à manutenção de TV e rádio. Sim, é verdade. Isso também, mas não é só isso. Por quê? Porque se você pensar, é muito comum, né, qualquer um dispositivo que você gosta muito e está muito no seu dia a dia hoje, Ana, isso mesmo que você pensou, o smartphone. O smartphone é um exemplo da abrangência do curso técnico em eletrônica. Então, o profissional da área de eletrônica, ele entende quais são os dispositivos e módulos que compõem aquele dispositivo, só que esse sistema eletrônico, ele se conecta em rede. Então, o nosso curso, ele tem não só a possibilidade de manutenção desse equipamento, mas também a configuração, a administração e a gestão de todo o sistema que vai estar em rede. Então, aí, a nossa formação hoje, além, é claro, da parte de manutenção, a gente tem muito aluno atuando na parte de biomédica, né, em hospitais, os equipamentos, manutenção de equipamentos, monitoramento, mas a gente tem um alinhamento no curso, no sentido de você dar uma formação para o aluno que permita atuar nessas diversas áreas, com alinhamento de certificações profissionais, que é um diferencial que a gente trouxe para o curso, para ter um reconhecimento não só por parte, em função da universidade, por ser o UFMG, mas alinhado a uma certificação em que alguma empresa de grande relevância na área também fala, olha, esse profissional tem as habilidades necessárias para atuar nessa área aqui. E a formação também na parte de redes de comunicação, essa formação que está alinhada à certificação, além, é claro, de você poder trabalhar em projetos, né? Então, alguns de nossos alunos trabalham em projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, assim, é um curso bem generalista, bem alinhado com as demandas do mundo do trabalho. E quanto ao curso de desenvolvimento de sistemas, professor Leandro, dado o dinamismo, né, e acentuado na área, ele precisa estar sempre muito bem atualizado, né? Então, como que funciona a formação oferecida pelo Coltec? Primeiro, entre os 3 cursos, né, o curso mais novo,
Um curso começou em 2009, inclusive ele nem tinha o nome de desenvolvimento de sistemas, assim como automação primeiro chamava instrumentação, então ele chamava informática primeiro. E aí passou a chamar desenvolvimento de sistemas, que é um nome que reflete mais o que acontece no curso. Do ponto de vista do curso, assim, informática é algo que muda todo dia. Então a gente não pode, de forma alguma, pensar no âmbito do Qualtech em ter um curso que seja voltado para uma tecnologia específica. Porque senão o curso nasce hoje e morre amanhã. Porque tecnologia não pode ser assim. Então o curso nosso ele é muito fundamentado em conceitos de computação. De forma que um aluno formado em desenvolvimento de sistemas ele tem condição de sair e facilmente se adaptar ao ambiente de uma empresa ou qualquer outro cenário que ele possa vir a trabalhar. Então, tecnologia específica, que efetivamente é o que muda, o nosso curso não é baseado nisso. Mas é um curso baseado em fundamentos bem sólidos. Então, se eu estudo isso nesses 3 anos, e aí passa 10 anos e eu estudo aqueles mesmos conteúdos, a minha formação é a mesma, eu tenho condição de, da mesma forma, me adaptar de forma tranquila ao que efetivamente o mercado estiver usando naquele momento. Então, tecnologia não tem jeito de, principalmente pensando em universidade, no âmbito aqui da UFMG, que a gente não consegue atualizar as coisas assim de forma tão dinâmica, né? Igual a iniciativa privada, que eu posso ter uma escola e da noite para o dia eu resolvo trocar o currículo. A gente não consegue fazer isso aqui assim. Então a gente precisa ter um curso que tenha realmente uma solidez maior, sabe? Então não é um curso voltado para tecnologia, mas é um curso que tem tecnologia. Então a nossa grade curricular ela permite que no 3º ano, com as nossas disciplinas de tópicos, que a gente consiga efetivamente aplicar o que o mercado precisa naquele momento. Então, o que vai ser estudado numa disciplina de tópicos no 3º ano de 2025 pode não ser a mesma coisa que vai ser estudado na disciplina de tópicos do 3º ano de 2028, por exemplo. Então, é um curso com bases em computação, mas não é um curso de computação e não é um curso de tecnologia. E em relação assim, à atuação profissional, onde que esses estudantes, né, eles podem adentrar, o que eles podem desenvolver? Eu acredito que desenvolvimento de sistemas é a área que mais permeia todas as outras, porque, principalmente devido à tecnologia, não tem um lugar hoje que não precisa de programação. Então, você precisa de programação na eletrônica, você precisa de programação na automação, você vai na Belas Artes, precisa de programação. Nós temos vários alunos que fazem estágio na Belas Artes. Você vai na Fafiche, precisa de programação. Então, programação precisa em qualquer lugar. Então, efetivamente, não tem um nicho, assim, sabe? Qualquer lugar que você queira. Eu vou até usar a palavra automatizar, mas não necessariamente é automação, né? Então, que você quer programar o seu sistema para que ele faça uma tarefa que ou ela vai ser feita muitas vezes, ou ela vai ser feita uma única vez, mas que vai levar para um ser humano muito tempo para ser feita, é onde a gente vai entrar com a parte de programação. Então, o que a gente quer, basicamente, é eliminar o trabalho braçal que reduz a quantidade de produção que a gente consegue ter no intervalo de tempo, sabe? Então, a gente faria a mesma coisa, porém, no intervalo de tempo mais curto. Então, qualquer lugar que estiver precisando de programação, a gente pode atuar. Perfeito. Os senhores gostariam de adicionar mais alguma coisa sobre essa questão da interdisciplinaridade, né, que os cursos Sim, nossa, a programação ela é essencial na automação. A interface também é muito grande. A automação ela precisa das duas áreas intensamente. Então, assim, é interessante que os cursos do Qualtech eles se complementam, né? E a gente tem uma mistura, né, entre os alunos e cada curso contribui muito com a formação total dos alunos. E a automação, ela
eu esqueci de mencionar, ela surgiu junto com a área forte, né? A indústria petroquímica puxou muito essa necessidade, né? Então foi nessa época também, 1960, a indústria petroquímica puxou a automação. Foi aí que surgiu também a necessidade, e por isso que o curso veio também. Perfeito. E sobre o perfil desses estudantes, né? As áreas são muito parecidas, então os perfis também são similares, né? Começando por você, professor André, fala pra gente, existe um perfil específico do estudante de automação industrial? Ele precisa gostar mais de uma área, ter uma afinidade maior? Como que funciona? Sim. Em geral, os alunos dos nossos cursos, eles precisam gostar muito da parte analítica, ter uma afinidade grande com matemática, porque a matemática é ferramenta, linguagem essencial no nosso curso. A gente vai trabalhar com muitas equações, gráficos, planilhas, e então isso é básico, talvez, né, nos 3 cursos. Mas na automação, além disso, o aluno também precisa gostar muito, assim, de ver o processo industrial, ver uma máquina funcionando, ver a coleta de informações. Aquilo tem que fazer sentido para o aluno, porque senão os cursos são difíceis, assim, né, de serem completados pela necessidade grande de matemática, cálculos e equações. Mas quando a pessoa gosta de ver um processo industrial, gosta de ver uma máquina funcionando, gosta de ver um produto sendo produzido, eu acho que isso tira aquele sofrimento que faz parte de todo o curso. E aquilo começa a fazer sentido e a pessoa gosta de ver o que está acontecendo. Acho que assim, o perfil melhor para automação industrial é assim, quando a gente olha para um robô industrial, talvez um robô também de um armazém, de uma indústria grande, robôs móveis, né? Olha para aquilo e acha o máximo, né? Não que assim, em todas as indústrias vai ter aquele robô que parece um braço robótico, né? Mas aquilo, assim, a pessoa tem que gostar muito, assim, de ver aquilo e ver o processo todo acontecendo, né? Então, assim, mais do que isso, também tem que gostar de programação, né? Porque a programação vai fazer parte, tem que gostar de eletrônica, mas eu diria que para a parte específica, sim, da indústria, a pessoa tem que gostar de ver o processo acontecendo. Esse seria o maior perfil, o melhor perfil, assim. Certo. E o de eletrônica, professor Adriano, você poderia falar para a gente como Sim, que é? claro. Bom, a base é a física e a matemática, particularmente por se tratar de um curso generalista que terá uma grande abrangência de possibilidades de atuação. Ele tem que ter interesse em conhecer diferentes tecnologias e desenvolver a capacidade de aprender conhecimentos distintos e diversos, né? Então, pegando o exemplo do professor André aqui, né, ele vai olhar para o robô, vai se interessar, vai querer programar robô, mas ele vai ter curiosidade intelectual de falar assim, mas como que ele foi montado? Quais foram os componentes necessários para fazer com que o robô funcione assim, movimente assim, ou desse jeito, ou daquele jeito? Então, ele sempre vai ter a curiosidade intelectual de saber os detalhes da implementação, tanto de hardware como de software, dos sistemas, né, eletrônicos. E no caso do estudante de desenvolvimento de sistemas, professor, além de física e química, o que ele precisa gostar exatamente? Ele precisa estar muito antenado também na informática, né? Sim. Como que funciona? Matemática não tem jeito de escapar, porque uma coisa que a matemática exige para que a gente consiga efetivamente
fazer as coisas bem feitas em matemática é a capacidade de abstrair daquela informação que está lá, né? Que aquele é um exemplo específico, você tem que ser capaz de generalizar, abstrair e aplicar para uma solução específica. Então, a matemática não tem jeito de escapar, porque vai exigir essa questão de abstração, essa questão de lógica e tudo. E uma coisa que o aluno de desenvolvimento de sistemas precisa ter é o perfil de querer fazer e não só ficar satisfeito com o que já tem. Então, se você pega, por exemplo, um computador, todo mundo gosta de mexer no computador. Então, gostar de computador não é necessariamente o perfil, entendeu? Senão qualquer um poderia querer fazer esse curso. Então, a pessoa tem que gostar, óbvio, que se ela já não gosta, ela não tem condição de estar lá. Mas ela precisa virar e falar assim, como que esse software é feito? Eu quero fazer o meu, não necessariamente eu quero usar aquele dali. Às vezes pode dar mais trabalho do que efetivamente usar um que já está pronto, mas a questão não é simplesmente usar, é o prazer em desenvolver, querer saber o que está por trás daquilo dali. Um exemplo que eu costumo falar com meus alunos, e aí eu me coloco como exemplo, é porque eu, por exemplo, amo animais, mas eu jamais poderia ser veterinário, entendeu? Não tem relação de uma coisa com a outra. Então, você gostar de computador, gostar de informática, não significa que você goste de desenvolver. Você tem que querer fazer aquilo dali. Então, não é ficar satisfeito com soluções prontas. É justamente o contrário. É ficar insatisfeito com o que já tem e querer entrar e virar e falar assim, eu vou fazer algo diferente, eu vou resolver um problema que alguém não resolveu, eu quero atender um caso específico. Então, alguém precisa de uma solução que não é uma solução de mercado, que já está ali, que ele escolhe numa prateleira e pega, se ele for vou resolver aquele problema. Então, o aluno ele precisa ter um pouco desse perfil, sabe? Não é algo assim extraordinário, mas basicamente não estar satisfeito com o que nós já temos no momento. E assim como os cursos de graduação, né, da universidade, os cursos técnicos eles também oferecem diversas atividades que complementam a formação desse estudante, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas oportunidades de aprendizado. Professor Adriano, no curso de eletrônica, o aluno ele consegue a obtenção de certificados internacionais. O senhor até comentou isso um pouquinho lá no início. Você poderia falar um pouco sobre esses certificados? Perfeito, sim, claro. Quando a minha atuação no mercado foi na Telemar, né, que é uma empresa de telecomunicações, e lá, na área especificamente de telecomunicações, sempre tem essa ideia e necessidade de buscar certificações profissionais que são reconhecidas internacionalmente. Então, é comum você, ao ter que desempenhar alguma atividade fora, né, seja internamente dentro do país ou fora do país, ter como requisito algum tipo de certificação, ou seja, alguém, não só além da sua formação acadêmica, né, que é importante, mas alguém no mercado, reconhecido no mercado, né, que possa dizer assim, olha, esse aluno, eu contribuí para a formação dele e junto com essa universidade renomada, eu também assino junto dizendo que ele é capaz de fazer e de executar essas atividades, né? Então, eu trouxe isso quando eu cheguei na universidade, a gente sempre ouve, né, da excelência acadêmica, mas sempre tem aquela dúvida assim, ok, sabe muita teoria, e a prática? Resolver problema assim real, né? Então, eu aproveitei a minha experiência na Telemar e essa ideia de certificação, assim, como que eu posso contribuir com a universidade? Buscar trazer essa validação da parte prática, né? De também saber resolver, ter excelência acadêmica, mas também saber resolver, e isso ser reconhecido por alguma empresa que é referência na área. Então, atualmente, nós trabalhamos no contexto de redes, né, de comunicação, pode ter em programação também, né, mas estamos conversando. Na parte de redes, nós trabalhamos hoje 2 certificações internacionais, que a gente tem a parceria com a Cisco, que é uma empresa de referência na área de redes, né, de comunicação. Então,
tem o técnico de suporte certificado pela Cisco, que é o CCST. Então, a gente trabalha a certificação para redes e, mais recentemente, eu fiz uma atualização, porque eu ofereço as disciplinas de rede de comunicação 1 e 2, no segundo e no terceiro ano, respectivamente. Então, aí tem uma demanda aí extremamente crítica, que é assim, todo mundo gosta de conectividade, é maravilhoso você ter acesso quase que instantâneo pelo seu amado, inestimável, inseparável smartphone, mas quando tem um ataque, algum tipo de ameaça cibernética, isso se torna um grande problema e pode ser extremamente prejudicial, né? Então, aí eu introduzi a certificação o CCST Cybersecurity, né, que é cibersegurança, para redes. Então, a gente trabalha os fundamentos, a formação em redes de comunicação, e no terceiro ano a gente avança no sentido de cuidar da parte de segurança dessas redes, tá certo? E são projetos, pesquisas, você falou que tem essa disciplina que você dá no segundo, terceiro ano, então é só exclusivamente? Como é que funciona exatamente assim, esses processos de redes, assim, para essas certificações? A disciplina, ela contém o curso preparatório, né? Existe uma plataforma que a gente utiliza em parceria com a Cisco, né? Em que o conteúdo é oferecido e a gente faz, todo esse conteúdo está alinhado com a disciplina. Então, ao término do curso, da disciplina, que por sua vez é o curso que desemboca na certificação, ele está apto para fazer o exame de certificação internacional. Então, inclusive, a gente deve ter alguns alunos fazendo agora, porque eu busco também parceria com empresas para financiar, né? Porque o exame ele não é gratuito, né? Ele tem um custo. É metade do valor, mas como é em dólar, né? Então $125 talvez não seja nada para um americano, mas para o brasileiro é. Então, uma preocupação que eu tinha era como viabilizar esse custo para o nosso aluno. Então, tenho buscado parcerias, né? E aí a gente deve avançar nesse sentido para que efetivamente ele consiga esse certificado que tem validade internacional. Então, professor André, como que funciona a grade curricular dos alunos de automação industrial, né? Eles também têm a oportunidade de participar de outras atividades que contribuam para o mercado de trabalho, como iniciação científica e monitoria de ensino? Sim, sim. As iniciações científicas, elas fazem parte do dia a dia dos alunos, mas elas dependem de um outro professor de outra área da UFMG ou do próprio Caltech oferecer, e desde que estejam relacionados à área do curso, uma automação, melhoria da produtividade de um processo, para o aluno poder estar inserido nessa iniciação científica. Além disso, a gente tem monitorias. Todos os alunos que se destacam são chamados para participar, ajudar no Caltech como monitores. E aí é opcional, claro, né? Isso pode ser convertido em estágio, porque os nossos cursos, eles têm um estágio que é obrigatório ao final do curso, né? Então, muitos alunos que se destacam nas disciplinas, eles são chamados para atuarem como monitores. Então, a gente tem essas possibilidades. Isso ajuda na formação, porque a monitoria, ela obriga, né, ou ensina a pessoa a passar aquele conhecimento para os outros. Então, é muito, muito interessante. E nós temos também um clube de robótica, em que os alunos participam, e dentro desse clube de robótica eles são estimulados a participar de competições externas, uma até aqui da própria UFMG, que é chamada CORA, competição de robôs autônomos, e eu que coordeno esse clube de robótica. Os alunos eles se envolvem tanto que, primeiramente, eles aprendem mais do que se eles estivessem dentro da disciplina. E, segundo, às vezes a gente até tem que dar uma freada neles, falar assim, o aluno, você precisa estudar para as outras disciplinas, senão você não vai passar.
E os alunos se envolvem de uma maneira que é impressionante. Dentro do Clube de Robótica também tem oficinas que eles passam esse conhecimento. Então, é um negócio que estimula muito eles nessa área de robótica. Aí eles aprendem bastante programação, bastante eletrônica e o próprio controle, né, que faz o robô atuar, né, de forma autônoma. Então, isso é muita coisa. E, professor Leandro, como é que funciona no curso de desenvolvimento de sistemas? O aluno também pode fazer iniciação científica, monitorias de ensino? Como é que funciona? Os nossos cursos são muito semelhantes nessa questão, né? Porque todos têm que cumprir 320 horas de estágio obrigatório. Os nossos cursos, nosso horário, vamos pensar assim, ele é mais ou menos desenvolvido para permitir que a gente tenha, durante o terceiro ano, no mínimo 3 tardes livres, justamente para viabilizar o estágio, a iniciação científica, a monitoria no terceiro ano, porque são muitas horas e pouco tempo, né? O ideal é que fossem 4 anos, mas já que o curso tem 3 anos, a gente precisa de alguma forma viabilizar isso aí. Então a gente costuma ter 3 tardes livres no terceiro ano. E como programação, igual eu respondi a outra pergunta, né, ele permeia muitas áreas, então a gente tem inclusive alunos de DS, né, desenvolvimento de sistemas, lá no clube de robótica. Basicamente qualquer lugar que precisa de programação, o aluno pode atuar. Quando eu citei a Belas Artes, é exemplo real. Então, quando os alunos chegam e me perguntam assim, onde eu procuro estágio? Né? Porque eu sou orientador de estágio deles, nós, né, os coordenadores, né, a gente tem essa tarefa. Então, onde eu vou conseguir estágio? E o que eu costumo falar com eles é justamente para procurar onde não seria sugestivo encontrar. Porque eles ficam com a tendência de ir, por exemplo, no ISEX, no DCC e procurar lá. Só que lá está cheio de gente que faz, né, graduação na área e tudo, e são concorrentes diretos dele. Então eu falo, vai lá na Fafiche, vai na Belas Artes, vai na FACE, vai no IGC, entendeu? Então, qualquer lugar que precise de mão de obra relacionada com programação, eles podem atuar. A monitoria é sempre muito semelhante, né? Por isso que a gente está aqui junto. Os melhores, assim, porque a gente não vai confiar em ser monitor o aluno que dá trabalho, né? Ué, não é verdade? Então, os alunos que destacam e que durante o terceiro ano, que a gente tem um programa chamado PMC, que é o Programa de Monitoria do Coltec, a gente oferece as bolsas e os alunos que estão interessados, que se destacaram e candidato, e a gente faz a seleção e eles atuam como monitor. E a parte de iniciação científica sempre tem que ter um projeto de pesquisa associado, e o projeto de pesquisa envolvendo programação é o que vale. Então, sim, pode fazer na biologia, qualquer lugar, envolvendo programação, para a gente tá ok. Então, falando, né, de aluno de destaque, como o professor Leandro falou, sim, o estudante de eletrônica, né, Bernardo de Souza Cordeiro, venceu no ano passado, né, o Prêmio Jovem Cientista, com desenvolvimento defensivo agrícola orientado por você, né, professor Adriano? Sim. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto, como que aconteceu? Sim, claro. Quando a gente começou, né, eu falei que trabalho com as disciplinas de rede de comunicação, né, mas como um profissional da área de eletrônica, sendo generalista, eu também atuo em outras áreas, dentre elas a área de microcontroladores, sistemas embarcados e internet das coisas. Então, essa disciplina ela era de responsabilidade de um colega que se aposentou. Quando eu assumi, eu já tinha um plano, sabe aquele plano infalível? Não do Cebolinha, porque ele falha, entendeu? Eu já vinha na cabeça de desenvolver, trabalhar com abordagem de aprendizagem por projeto, que aí os alunos poderiam propor. Então, na verdade, eu instigo no sentido assim, você tem que buscar um problema em determinada área do conhecimento e aplicar uma solução de internet das coisas. E ao longo da disciplina, no terceiro ano, a gente vai desenvolvendo esse sistema. Então, eles partem da ideia e vai até o protótipo, até mesmo numa
num protótipo, um piloto que será instalado em algum ambiente, numa planta alvo. Então, no laboratório, com a abordagem por projeto, eu também sempre senti a necessidade de envolver outros níveis, porque eu entendo que a troca de experiências de diferentes níveis, ela é extremamente interessante. Então, nessa disciplina, como tem abordagem por projeto, então os meus alunos de pós-graduação, algumas empresas que eu tenho contato, elas trazem alguns problemas, ou eles trazem alguns problemas para oferecer aos alunos. Eles podem ter a iniciativa de buscar, falar assim, olha, eu quero fazer isso. Assim, não, perfeito. Se for interessante, tiver minimamente ali a inovação e perfazer todo o percurso, desde a aquisição de alguma medida, de um sensor, processar, transmitir, armazenar e visualizar, perfeito, está ótimo, estou de acordo e vou contribuir para isso, né? Então, aí, no laboratório, a gente tem, simultaneamente, alunos do técnico, da graduação e da pós-graduação trabalhando em projetos dessa natureza, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, um aluno de doutorado, ex-aluno do Coltec, fez química, inclusive, ele tinha mais ou menos assim, um esboço, né, de pensar no desenvolvimento de um defensivo agrícola, agroecológico, tendo em vista que os defensivos atuais são extremamente tóxicos, etc, etc. Aí ele trouxe a demanda e o Bernardo prontamente se ofereceu. Eis-me aqui, vou participar desse projeto, né? E aí a gente iniciou o desenvolvimento na disciplina de microcontroladores, e aí eu submeti como projeto de iniciação científica, tecnológica, ele virou bolsista, no início foi voluntário, né? É comum, né? Até mesmo assim, é um voluntário que tem retorno, certo, Leandro? Porque aí depois converte aquilo em horas para validar o estágio que eles querem formar no terceiro ano, né? O Bernardo não, ele falou assim, não, eu quero fazer o curso bem feito e tal. Então, a gente iniciou o trabalho do desenvolvimento do sistema, né, eletrônico, e aí aí surgiu, foi divulgado lá no Coltec, o Prêmio Jovem Cientista, aí eu mandei para os meus alunos o Bernardo, eis-me aqui, quero participar desse prêmio, né? Aí ele escreveu tudo bonitinho, eu revisei o texto e encaminhamos aí, para nossa alegria, né, e grande satisfação, ele recebeu a ligação dizendo, você foi o primeiro lugar do Prêmio Jovem Cientista, né? Então, foi um trabalho maravilhoso, né, um trabalho em equipe maravilhoso e que foi abençoado, né, porque realmente ele é um aluno diferenciado, né, e aí entra o aspecto do curso de ter essa formação generalista, porque você, geralmente, quando você tem problemas de outras áreas, então você tem que ter essa versatilidade em trabalhar com a multidisciplinaridade, né? Então, a eletrônica, né? Programação, automação, mais a química. Claro que o meu aluno de doutorado ajudou bastante nesse processo, né? Mas um projeto extremamente inovador e simples, que é produzir um defensivo usando água, sal e eletricidade. Perfeito. Lembrando que o Bernardo até atuou na automação, né, que na graduação, e agora ele está indo para elétrica, então as áreas se entrelaçam. Ele fez o quarto ano, diferentemente dos outros alunos, né, que tem aquela ânsia de formar logo. Ele não, eu quero fazer um curso bem feito, aí ele fez o quarto ano, aí ele, como bolsista, né, a gente continuou no projeto, aí a bolsa terminou, eu coloquei em outro projeto que eu tenho em parceria com a Copasa, ele foi estudando e aí fez o Enem, pronto, entrou. Mas assim, com convicção do que ele realmente quer fazer. Uhum. E a próxima imagem, professor André, a gente vê uma foto relacionada ao curso de automação industrial, né? Sim. Você poderia explicar para a gente o que é essa situação? Os estudantes estão mostrando um carrinho aí, pode falar se é uma exposição, uma disciplina, o que é exatamente? Essa é uma equipe que participou da competição de robótica, de robôs autônomos, aqui da UFMG, estimulada pelo Clube de Robótica. Mas o Clube de Robótica ele tem 3 equipes de 3 pessoas dos 3 cursos.
né? Então é justamente para pegar os 3 cursos. E o Caltech já veio participando da competição de robótica. E de repente estava lá na competição e apareceram os alunos do 2º ano que nem estavam relacionados ao clube de robótica, mas eles já percebem o movimento e querem participar e foram na cara e na coragem. Obviamente que o clube de robótica ele dá algumas oficinas e aí os alunos eles começam a procurar e eles vão por conta própria nessas competições. E essa turma específica foi de 2º ano. O clube de robótica ele é de alunos de 3º ano, que, vamos dizer, no 3º ano que o aluno tem mais maturidade, mais conhecimento, né? Mas os alunos de 1º e de 2º ano já querem participar e já vão, e eles conseguiram participar, assim, o projetinho deles teve um bom desempenho, não conseguiu ganhar, né, na primeira vez que eles participaram, mas foi surpreendente o desempenho deles. E assim, atrás ali, a gente tem várias outras equipes do Caltech também participando. Então, assim, é muito interessante o tanto que eles se envolvem e aprendem nessas atividades extras. E, professor Leandro, os alunos do desenvolvimento de sistemas, né, eles também participam? O senhor gostaria de complementar com algo nesse sentido? Você falou que eles estão em várias áreas, né? Esse da direita é de sistemas? Então, eu acho que é. Por coincidência, nenhum deles são meus alunos. Assim, mas não meus alunos de desenvolvimento de sistemas, que eu não conheço todos. Mas é porque, entre nós 3 aqui, eu sou o único que dá aula no 1º ano para os 3 cursos. E nenhum desses aqui são meus alunos diretamente. Então, eu não sei dizer efetivamente. Acho que da direita é de sistemas. Eu não conheço pessoalmente nenhum deles. Mas os nossos alunos de desenvolvimento de sistemas adoram essa integração com os outros cursos, sabe? A questão do Cora, né, que o Clube de Robótica incentiva, né, a montar para participar do Cora, mas os alunos eles vão direto, igual o André acabou de falar, sem intermédio do Clube de Robótica. Eles sabem da existência do Cora, sabem das regras e participam. Não precisa necessariamente estar ligado. Então, os alunos participam, é muito comum. Cada um na sua especificidade, mas em geral, né, sem falar de exceções, claro, mas em geral, o aluno de desenvolvimento de sistemas programa melhor e é a parte onde ele vai entrar com a contribuição. Enquanto na automação e na eletrônica, eles vão fazer toda a parte de montagem, de sensoriamento, de atuação, mas efetivamente tem que escrever um código ali e a qualidade do código e o desempenho, essa tarefa deveria ser desenvolvida por alguém de desenvolvimento de sistemas. Sim. Por isso que é bom misturar os alunos, porque um passa experiência para o outro. Na próxima foto até se... Exatamente. Esse é um laboratório, os alunos utilizam os mesmos equipamentos, como que funciona, né? Sim. Eles podem usar. Fala pra gente um pouquinho, professor André, sobre os laboratórios. Sim. Esse é um laboratório de eletrônica, então a gente vai ter mais disciplinas de eletrônica mesmo. O curso de automação usa muito esses laboratórios também, e aí a gente vê um aluno desenvolvendo um projeto com um microcontrolador. Então, aí está envolvido a programação, na tela tem um ambiente de programação do programador, aquela pecinha azul ali, naquela placa preta, a parte de eletrônica, que está naquela placa branca, que o aluno está montando um circuitinho, e um aluno da esquerda é de automação e o da direita é de eletrônica, né? Esses alunos também já me procuraram falando, não, queremos participar da Olimpíada Brasileira de Robótica. Desde o 1º ano, eles são meio assim, imparáveis, vamos dizer. Nem eu sabia dar detalhes. Nem eu sabia dar detalhes sobre essa Olimpíada, porque às vezes tem muitos eventos, né? Eles já procuraram tudo, eles só precisavam de um professor para assinar para eles, para participar. E aí, nesses laboratórios, a gente tem a parte de programação de microcontroladores e a parte de aprendizado de eletrônica também. À direita ali em cima a gente vê uma fonte.
eletrônica utilizada. Então, assim, a gente tem muitos equipamentos, laboratórios que são usados nesse aprendizado. Aí, assim, como tem um caráter mais para o curso de eletrônica e automação, é mais esses cursos que usam essa sala específica, né? Mas todos os alunos podem entrar, desenvolver projetos aí também. Bacana. E a próxima foto, a gente consegue ver um drone, é isso mesmo, professor Leandro? Isso. Essa foto é do curso de desenvolvimento de sistemas. E você poderia falar um pouquinho sobre ela? Porque a tecnologia está totalmente ligada ao curso, né? Então, como que esses projetos eles são desenvolvidos no curso? Quem gosta muito de drone é o Honda, né? Ele não está aqui no momento. O que acontece? Como eu falei que a programação ela permeia todas as áreas, a gente tem a liberdade para atuar, inclusive com dispositivos tipo drone e tudo. Não faz parte da nossa grade, é isso que eu queria deixar claro. Então, por exemplo, só para não passar a imagem de que alguém faça desenvolvimento de sistemas, necessariamente vai ter um laboratório trabalhando com drone e tudo. Não. Então, você pode ter um projeto que, num determinado momento, ele está acontecendo na escola, que envolve o uso de drone para poder fazer o mapeamento da área e tudo. Então, isso aqui era um projeto que envolvia o uso de drone, mas ele não faz parte necessariamente da nossa grade. E não tem jeito de... Porque a menos que a pessoa vá usar o drone para brincar de drone, assim, né, de voar, de filmar e tudo, que aí não vai envolver programação. Agora, se você vai utilizar ele como mecanismo de aquisição de dados, né, e aí depois você processa, gera informação e tudo, aí você efetivamente vai programar o drone para poder fazer a varredura, para poder capturar as imagens, processar e tudo. Então, esse é um projeto que envolvia ele como um sensor, né, como instrumento de coleta de dados, para poder fazer o mapeamento de uma área. Perfeito. E na próxima foto, professor Leandro, a gente também queria falar, porque você falou lá no início, citou que os alunos, todo o tempo está competindo com alunos também da graduação e da pós-graduação, né? E qual que é a diferença do curso integral para o subsequente de desenvolvimento de sistemas, assim? Se você também quiser falar um pouco da audiodescrição da foto sobre isso. Esse é o laboratório que eu trabalho, né? Porque aquela outra imagem lá do laboratório, ela fica do outro lado do corredor, onde os alunos de eletrônica e automação usam mais. Esse aqui fica do outro lado do corredor, que é a parte onde a gente tem basicamente computadores, né, que é o que a imagem traz aqui para a gente. Porque a gente passa a maior parte do tempo usando o computador como ferramenta, que a gente quer desenvolver um software e ver o que acontece quando a gente programa e tudo. Foram minhas alunas, as duas ali que estão em destaque. Mas qual que é a diferença básica do curso integrado para o curso subsequente, né? Que é a pergunta diretamente assim. Primeiro que o curso integrado é um curso que o aluno faz o médio junto, daí o nome de integrado. Então, como ele tem 3 anos, ele tem que, durante esses 3 anos, cumprir a carga horária exigida pelo MEC, para que ele tenha formação de nível médio, e também a carga horária relativa ao curso técnico dele. Então, o nosso curso de desenvolvimento de sistemas, ele tem por volta, não é exato não, é quase 3.200 horas, é 3.166, se não me engano, quase 3.200 horas. É diferente do curso subsequente. Então, o curso subsequente, o aluno ele já tem o ensino médio concluído, então ele vem para fazer esse curso já para fazer só disciplinas técnicas. Então, o curso integrado, ele tem que fazer os dois. O nosso integrado, ele está basicamente organizado em anos. Então, a gente tem primeiro, segundo e terceiro ano. E aí, a gente tem o conceito de que todas as disciplinas, elas têm igual importância, porque não passou em uma disciplina, não passou em nenhuma. Ele repete o ano, tudo. Então, o nosso curso, ele está containerizado, assim, né, em anos. Já o curso subsequente é um curso que é desenvolvido em módulos. As disciplinas, elas têm dependências. Então, um aluno, por exemplo, que reprova numa determinada disciplina de um módulo, mas se ela não é pré-requisito de outra, do módulo seguinte, ele pode ir lá e fazer. Então, diferença do ponto de vista de carga horária, de
organização é basicamente essa. E o enfoque do curso é totalmente diferente. Então, o curso integrado, ele visa, como eu falei antes, uma formação mais sólida, diferente de algo baseado em uma tecnologia específica, porque a tecnologia muda muito rápido. Já o curso noturno, além dessa formação básica, ele já vai trabalhar com tecnologias mais específicas, porque como é desenvolvimento mobile, então o que a gente tem hoje de sistemas operacionais, basicamente, que a gente tem nos nossos celulares aqui, que o Adriano citou algumas vezes. Basicamente, a gente tem Android e iOS. Então, é efetivamente que os alunos aprendem a programar no curso mobile, né? Noturno. Então, tem o nome de curso de desenvolvimento de sistemas, porque é um nome que a gente tem que seguir basicamente o catálogo do MEC. É de desenvolvimento de sistemas, porque então assim, o nome reflete efetivamente o que acontece, mas o enfoque do curso é diferente. Um curso ele tem uma estrutura mais sólida, um pouco desacoplado da tecnologia, e a tecnologia vira algo que a gente aplica nas disciplinas de tópicos no terceiro ano, enquanto o curso de desenvolvimento mobile, que é o noturno, já é um curso já direcionado para o desenvolvimento dessas plataformas que estão consolidadas hoje. Não adianta a gente querer montar um curso de desenvolvimento mobile e virar e falar assim, vou programar para Windows Phone. Não, entendeu? Não adianta fazer isso aí. Então tem que ser para efetivamente o que está acontecendo no mercado. Uma observação importante é que o curso integrado é um curso médio que tem que ser completado completamente. A pessoa, o aluno, pode ter excelência nas disciplinas de ensino médio, tirar total em todas. Se ele não fizer as matérias técnicas do curso integrado, ele não ganha nenhum diploma, né? E nenhum diploma significa que a pessoa só ganha um diploma no curso integrado. É o diploma do curso integrado. Então, assim, tem que cumprir todas as disciplinas do médio, todas as disciplinas do técnico e o estágio para ganhar um diploma. Exatamente. Então, tem alunos, às vezes, que acham assim, mas eu fiz todo o médio, as disciplinas fundamentais, eu fiz todas as disciplinas médias, com excelência, eu sou muito bom, e eles são muito bons mesmo. Mas, às vezes, a pessoa não se identifica nem um pouco com a área técnica. Aí, sinto muito, tem que tirar 60, pelo menos, nas outras. Essa informação da André é importante, porque no passado já foi assim. Teve separação. Né? Então, no passado, o aluno ele entrava para fazer o curso técnico, mas se efetivamente no meio do caminho ele desistisse das disciplinas técnicas e concluísse as disciplinas do médio, ele saía com o diploma do ensino médio. E não existe isso mais. Então, ele precisa fazer toda a formação dele e sai com o diploma de técnico. Os nossos projetos do curso, todos eles têm estágio obrigatório, 320 horas. Então, também não tem a possibilidade de ele não estagiar. Ele pode fazer algo equivalente para pedir a equiparação de horas, mas ele tem que atuar. Né? Então, não é simplesmente ir lá, estudar, passar na disciplina, tirar um mínimo de 60 e sair com o diploma, não. E aí o curso subsequente, né, a pessoa já tem um diploma de médio. Né? Aí é depois do médio. É o pós-médio. É o pós-médio. Mas continua sendo um curso técnico de nível médio, né? Sim. Não é de superior, né? Sim. E para encerrar, a gente vai colocar a última foto aqui agora na tela. A gente vê estudantes, né, com computadores também, específicos da eletrônica, né, professora Adriano? Fala para a gente como que é essa vivência do ensino médio. Ela é diferente, né, porque os alunos eles estão incluídos aqui dentro da UFMG, né? Então, qual que é a importância? Se também quiser falar um pouquinho sobre a foto. Aí eles estão no nosso laboratório, né, com uma placa específica aí de aquisição de sinais, né, e a interação com o programa, justamente que é a partir do circuito que eles montam ali na protoboard, né, que é aquela parte branquinha ali, né, também conhecida antigamente como matriz de contatos, professor Leandro, né, a protoboard, né, eles montam e aí eles conseguem observar os sinais, né, a partir de um software que é executado ali no computador. Né? Então,
é mais um laboratório, sempre a gente busca atualizar, né, as ferramentas e o que o aluno poderá utilizar aí ao longo da sua formação. E como aluno da UFMG, né, eles são alunos da UFMG, eles vivenciam todos os ambientes da universidade, né? Inclusive, alguns deles costumam até visitar alguns outros laboratórios na engenharia, né, na escola de engenharia, né? Então, é uma formação extremamente rica, né? Eu, como ex-aluno, né, eu formei no Cefet, tá? Então, assim, a escola técnica é transformadora. O Cefet transformou minha vida, assim como o Coltec transforma a vida desses meninos. Então, assim, a universidade está de parabéns por manter uma escola técnica, né, de nível médio aqui, porque é um diferencial. Esses alunos, eles entram e são diferenciados nos cursos de engenharia. Transforma positivamente. Positivamente, né? Claro que, infelizmente, também depende do aluno, né? Mas a gente faz todo um esforço para ele poder conseguir o máximo, né? E o máximo, quando consegue, você vê o Bernardo, né? Além do prêmio lá, Jovem Cientista, ele já tem uma patente depositada, a equipe tem, né? E mais 4 propriedades no registro dos programas que foram desenvolvidos, né? O aluno da eletrônica também sabe programar, viu, professor Leandro? Não falei que não sabe. Não, eu sei, é verdade. Estou só brincando. E vocês, professores, vocês gostariam de complementar algo sobre essa vivência do estudante do Coltec? Também já está inserido aqui dentro da UFMG, professor André? Sim, a gente percebe que os alunos que fazem técnico e, obviamente, alguns, né, não vão seguir exatamente na área, porque é uma escolha difícil, aos 14 anos, já fazer uma decisão de um curso. Mas para aqueles que se identificam e seguem na área, a gente realmente vê que eles se tornam profissionais diferenciados, né? São alunos assim tão capazes que eles não ficam estacionados somente no nível técnico. Rapidamente eles já conseguem fazer uma graduação e, mesmo não exercendo exatamente o trabalho como técnico, eles se tornam engenheiros, né? Muito diferenciados. É um negócio assim que a gente vê assim, esse aluno aí é muito bom. Aí você vai ver, fez um curso técnico desse tipo, né? Porque nosso público-alvo, alvo não, né? Os alunos que nos procuram são alunos que muito bons nas escolas que eles estudavam, então eles já têm assim, um potencial muito grande. Então, dificilmente eles vão se limitar ao nível técnico, mas a contribuição que a gente consegue colocar para eles e para a sociedade é muito grande, porque a gente vê o próprio professor Adriano também, né, pôde fazer um técnico e realmente o laboratório lá tem muitas... Transformou minha vida. Tem muitas patentes, interface com a indústria. Então, assim, pode-se acreditar, né, ao curso técnico, apesar dele não ter se limitado ao nível técnico, né? Vários outros... tive professores na engenharia que, excepcionais, eu fui ver, também fizeram um curso técnico, né? Então, assim, como o professor Adriano falou, a universidade está de parabéns por manter, estimular o curso técnico da UFMG, né? Colégio Técnico da UFMG, e ela tem feito um grande diferencial. Não foi mostrado aí, né? Mas a gente vê os alunos atuando em empresas, assim, os que seguem na área mesmo, assim, aos 30 anos já atuando como gerentes, como coordenadores de equipe. Os alunos são muito bons, né? Mas eles não vão estar lá como técnicos. Então, parece que some o número, né? O número parece que some. Cadê os técnicos? Todos estão
lá em cima. Então, Professor Leandro, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre... Vou só complementar, porque a questão da formação técnica é porque o colégio fornece a formação técnica. Então, faz parte vamos dizer, do currículo, do histórico que ele vai levar. Mas o que o nome UFMG e o Coutec traz consigo também, né? Afinal de contas está inserido dentro do UFMG, tem um diferencial, vou usar uma palavra talvez não muito boa, mas assim, brutal, quando a gente faz uma comparação de formação, de capacidade de superar desafios. Então, um aluno que tem uma formação bem consolidada aqui no UFMG, ele destaca. Então, a gente tem alunos que formaram um técnico, entraram na graduação, depois fizeram pós-graduação. A gente tem alunos que trabalham no Google, trabalham na Microsoft, né? Assim, no caso aqui eu estou dando específico de desenvolvimento de sistemas, né? Mas a nossa formação ela é diferenciada. Vamos dizer, tem prova para entrar no Coutec. Então, quem quis entrar no Coutec é porque queria estar lá. Senão, né, não iria fazer a prova. E o que levou a pessoa a ir fazer uma prova no Coutec, ficar lá os 3 anos, formar e tudo? Aquele nome não é à toa. Então, a gente preza por um curso de qualidade para que os alunos tenham uma formação adequada e que corresponda ao que o mercado busca encontrar, né? Porque o mercado, na hora que olha, esse cara que formou no Coutec, eu sei que eu posso exigir dele porque ele tem algo a mais para me oferecer. Professora Adriana, o senhor falou que queria só para complementar a fala dos meus colegas aqui, né? A formação que a gente oferece permite não só que o aluno, se ele continuar na área, ele vai ser um profissional diferenciado, um cientista da computação diferenciado, um engenheiro diferenciado. Mas mesmo, Ana, que ele não vá para a área, lembre-se que você está com uma tecnologia na mão. Então, a tecnologia, o que eu uso em algumas aulas motivacionais, né, por usar, entenda eletrônico como um curso de tecnologia. E a tecnologia, hoje, ela faz parte de qualquer área do conhecimento. Então, mesmo que você não vá para a área, se você for fazer medicina, perfeito. Eu me consulto com você, sabe por quê? Porque eu sei que você sabe eletrônica e o médico depende de equipamentos eletrônicos para dar diagnóstico. E eles costumam errar, dar choque em paciente. Aqueles que não fez o curso técnico, né, em eletrônica, mas também desenvolvimento, tá certo, pessoal? Também sim, automação, sim. Tá certo? Mas o domínio da tecnologia, ela está no dia a dia de todas as áreas do conhecimento de todos os profissionais. Em algum momento, no tempo e no espaço, Ana, o que vai acontecer é que teremos que dar uma formação, a universidade terá que pensar em dar uma formação base de tecnologia para todas as áreas do conhecimento, porque você não tem como escapar de saber lidar bem com o uso da tecnologia e aumentar a sua produtividade. Estou falando de dispositivos, mas você tem inteligência artificial na história aí, chegando aí para, né, contribuir. É uma ferramenta. Você não pode só entregar para ela, porque senão ela ocupa seu lugar. Mas como ferramenta para aumentar a sua produtividade, é um caminho interessante de se pensar. Então, assim, vale a pena fazer o curso, se dedicar, fazer de coração sincero, que seja lá para onde você for, você será diferenciado, porque você tem uma formação de tecnologia que vai permitir se diferenciar de outros profissionais daquela área que você escolher. Perfeito, professor. Nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Para mais informações sobre os cursos do Coutec, acesse o site coutec.ufmg.br. Não deixe de seguir a gente no Instagram, @ufmg, e no TikTok através do @ufmgbr. Se inscreva também no canal do YouTube da TV UFMG e deixe seu like nesse vídeo. Até a próxima! Tchau! Mostra sua UFMG.